Live derrubada com sucesso, então vamos para a parte 2. Bora aguardar a turma entrar aí de novo. Agora eu tô conseguindo enxergar os comentários, as funções foram restabelecidas para mim, que bom. Eu tava quase desesperada aqui, misericórdia. Então vamos lá, a Dani já tá aqui, deixa eu esperar agora a de Lourdes e a Carol entrarem também. Vamos ver. Dani e Carol. Toda vez que tem live com convidado, gente, dá uma treta. Eu não sei se vocês aqui trabalham também com live, mas eu vou falar para vocês, viu? Nossa Senhora, é uma treta. Pronto, você já começou, você tá, já tá eu e você. Conta quem é tu, mulher, quem é tu na fila do pão, tua idade, trabalha Com, com o quê, vem de com, onde? com fósforo ou sem fósforo? Sem fósforo, porque você não sabe brincar, não sou mais sua amiga. Então, a cara chegou aí. Carol Cheguei. Então, chegou. vou me apresentar. Meu nome é Daniele, né? Eu moro numa cidade no interior de Minas Gerais que chama Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. Sou juíza de direito, né? O que mais? Que você falou? Filha do Renato da Doroteia, igual eu falei aquele dia, né? Filha amada de Deus. Adorei. E tá, E mãe do Matheus e do Pedro, que tem 20 e 17 anos. tá bom, já começamos a confiar um pouquinho nela, que já sabemos pelo menos onde procurar, né? É. Carol, a gente não te ouviu ainda. Começa falando quem é tu e principalmente, acho que a história do legado fica super à vontade, mas acho que a gente quer te ouvir muito sobre isso que você estuda, inclusive. Faz um link com o que você trabalha e Uhum. estuda, que tem muito a ver com comunidade, que eu acho que é um pouco Sim. disso que a gente vive aqui. Conta quem você é primeiro. De Lourdes sumiu, de Lourdes acho que desanimou da vida. Meu nome é Carolina, eu sou professora de História da Arte e na UFMG. Trabalho a relação entre História da Arte e Museologia, né? E justamente, né, tem tudo a ver porque estudo História do Patrimônio Cultural, né? Então, patrimônio cultural e legado e finanças tem tudo a ver, né? Às vezes às vezes a gente não, quando a gente trabalha com cultura, né? Às vezes a gente tem dificuldade, muitas vezes, de se relacionar com o dinheiro, né? Mas toda nossa relação com o patrimônio é também valor, e valor econômico, né? Inclusive geração de renda para muitas pessoas, né? A cultura é muito importante nesse sentido, né? O nosso patrimônio cultural. Então, e o legado, né, quando a gente pensa em patrimônio cultural, quando a gente pensa nessa história, né, ou seja, o patrimônio cultural de todas as nossas festas populares, por exemplo, né, ou Uhum. também nossas coleções nos museus, nas obras de arte, né, todo esse patrimônio, ele vai passando, ele justamente é uma memória que a gente vai recebendo, né, geração a geração, e a gente vai transmitindo os valores dessa cultura, né? E o legado, e que eu entendo um pouco assim, pensando o que é o legado nessa experiência cultural, é justamente quando, um dado momento da cultura, a gente aprende algo novo, né? A gente transforma a nossa mentalidade, por exemplo, né? E a gente passa a trabalhar com outras referências, com outros valores, né? Então, ampliando aí a nossa relação com o mundo. Então, o legado é um determinado momento da cultura onde a gente aprende algo novo, elabora sobre esse algo novo e passa a viver de um modo diferente na vida comum, né? Uhum. Eu penso um pouco sobre isso. E nas experiências de comunidade, né, quando a gente compartilha, né, de forma. Nós compartilhamos de forma, né, participativa, né, que nós conversamos uns com os outros sobre nossas experiências, nossas referências culturais, nós reconhecemos essas referências culturais, a gente se torna mais empoderado, mais autônomo, que eu acho que nessa relação com a experiência, que é o que eu vejo muito, né, na metodologia daqui da escola, né, criada pela área e por toda a equipe, né, da escola, é,
justamente essa metodologia de um fazer em comunidade, né? A gente aprende várias referências das finanças, aprende a preencher a planilha, aprende a fazer planejamento, mas a gente aprende a conversar. E a gente aprende a falar sobre dinheiro, a falar, mas não é só falar sobre dinheiro, né? É falar sobre nossos projetos de vida, no que são nossos propósitos, o que são nossos sonhos. E na medida em que a gente compartilha isso, entre as pessoas do curso, né, as mulheres, né, entre mulheres, né, numa relação de confiança, né, em italiano tem até uma palavra bonita para isso, que é affidamento, né? Nessa relação de confiança, a gente aprende a ser autônoma, que eu acho que essa aqui é uma grande diferença e talvez uma grande oportunidade, né, de vivenciar essa escola, é que eu acho que a gente, sei lá, aprendemos que iríamos trabalhar, queríamos, né, ser independentes, mas a gente aprendeu muito pouco sobre autonomia, né? Como construir uma relação autônoma na relação com as finanças. Então, quando a gente começa a compartilhar com outras mulheres, a gente escuta a história de vida, né? Eu acho que tem isso muito bonito nessa proposta dessa escola, né? É a relação entre a gente está discutindo dinheiro, mas a gente está discutindo o dinheiro na relação com a nossa história de vida, na relação com, né? Ou seja, a gente aprende a ouvir a história de vida de cada uma e vai também entendendo essa relação com o dinheiro e com os projetos futuros, né? Aprendendo a planejar. E nesse processo de troca, a gente se torna autônoma, que eu acho esse é um grande mérito, né, dessa escola, né? É trazer na nossa experiência um fazer autônomo, uma relação autônoma com o dinheiro, é aprender a estabelecer nossos projetos de vida, o que desejamos, para a gente aprender a dizer sim, a gente aprender a dizer não, a gente escolher as prioridades e a gente ser fortaleza nesse processo, ter firmeza para fazer essas escolhas, né? E eu acho que, pelo menos para mim, por exemplo, né? Você perguntou dos filhos, eu tenho um filho de 18 anos e tem sido muito rico, porque eu tenho conversado com ele e eu tenho discutido e ensinado para ele também o que eu tenho aprendido. E tem sido muito interessante as negociações que a gente tem feito na vida familiar, né? O que a gente tem priorizado para trazer, então, agora nesse momento vamos fazer assim, vamos deixar de ter isso agora porque a gente quer fazer isso aqui lá na frente. Então, nesse sentido, tem sido muito positivo. E aí tem uma transmissão de um aprendizado nessa relação que eu acho que, como mulher, né, como mãe, eu aprendendo a negociar com um filho homem, né? Uhum. Que eu acho isso super importante também sobre os projetos para casa, os projetos comuns, os desejos de futuro. Eu acho que isso é muito importante, né? E quando a gente faz isso em comunidade, né? Que eu acho que é isso que se criou um Sim. pouco, né, nessa escola, porque essa metodologia de estarmos juntas, de conversarmos, de ouvirmos umas às outras, a gente constrói ajuda mútua, cooperação mútua. Então, assim, uma está torcendo pela outra. Sim. Então, isso nos faz muito mais fortes, entendo assim. E essa tua fala é bem interessante, porque, gente, eu preciso, né? Acho que às vezes eu sou eu sou meio suicida quando eu conto aqui em lives e em aulas coisas que talvez, porque de fato é algo para mim que, enquanto eu estava processando a Carol, eu digo assim, gente, isso não aconteceu desde lá da concepção da escola, algo que foi planejado ser assim. De dizer, eu vou fazer porque vai ter essas mulheres, porque vai ter essa conversa, porque o próprio movimento de Lourdes, você está completamente fora da... A gente não está te enxergando não, tá? Então bota só tua carinha centralizada. O quanto que isso, para mim, aconteceu entendendo e sentindo. E olha só o quanto que isso é feminino. O quanto que isso é o sentir feminino que veio de mim e de vocês a partir do momento em que começa a perceber que lidar com este dinheiro não faria sentido se a gente não coloca dores, travas, crenças, não só lá para a nossa terapia,
mas também para entender que esta outra pessoa que está do lado da tela, ela também passa por situações parecidas, muito parecidas com o que eu vivo, e eu acho que ali foi uma verdadeira transformação que houve aqui no meu negócio, foi entender que os dois estão com 50%, no sentido de o quanto que é importante ensinar mesmo finanças, ensinar planejamento, ensinar como fazer investimento, mas existe uma outra base que, se a gente não se entender como uma pessoa que é espelho e reflete no outro, isso não teria acontecido dessa forma. Eu acho que a gente ter vivido a imersão presencial vem para vigorar isso. A internet, rede social, vem para nos dar várias possibilidades de conhecer pessoas e ter acessos a muita coisa, mas, de Lourdes, encontrar pessoalmente aquela mulher que a gente já estava conversando, porque vocês já se conheciam em algum grau, na hora que a gente se vê, parece que pelo menos é a minha sensação, é uma continuação de relação. E por isso que eu fiz tanta questão de que a imersão fosse somente para alunas, não aberta para o público em geral. O público em geral, na minha cabeça, precisa entrar na mentoria, entender o que é isso, participar de alguns processos que aqui acontecem para depois a gente ir lá juntas e passar um final de semana juntos. Como é que foi para você isso, essa comunidade que de alguma forma já existia, mas no online, e está lá presencialmente, onde a gente vai também viver algumas coisas tete a tete, né? Suor com suor, pele com pele. Como é que foi essa vivência para você? Então, eu me senti verdadeiramente rica nesse sentido, porque poderia ser imersão de outra coisa, mas essa equação de levar só as mentoradas ali para o encontro foi enriquecedor de fato. Porque a própria conexão do dia de abertura, que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, só foi o que foi porque a gente já era um grupo construído, né? E eu acho que essa troca que a Carol falou é fundamental porque é a riqueza também. Porque vem um aprendizado individual, cada uma no seu ritmo, e o fato de, na mentoria, também entrar em momentos distintos, pessoas em momentos diferentes de vida, isso também enriquece o grupo. Aquela que está há mais tempo aprende com quem está entrando, e quem está entrando aprende com quem já está no páreo. E eu acho que isso tudo é como se amalgama tudo de uma maneira que realmente não é 2 mais 2 é 4, é muito mais do que isso. A gente não pode deixar de dar beijo em quem está aqui, as nossas queridas ao vivo, né, gente? Tem uma turminha aqui. Quem é que vocês viram aí que tá ao vivo? Tô vendo a Beth. A Beth. A Betinha. A Suzana. A Amanda, já vi aqui. A Beth Bresolim, a Beth a Betinha, né? Betinha é Betinha, e Beth é Beth. Tinha duas Beths, a gente. Então a Betinha tá aqui, a Beth a Zoraida. A Zoraida. Beijos. A Suzana. Suzana. Ou seja, temos algumas de nós aqui. Recebam o nosso abraço. Dani, queria te perguntar o seguinte. Pegando um pedaço da fala aí da de Lourdes. De Lourdes falou assim, a riqueza que é cada uma está num momento. Lá atrás, quando a escola começou, era como turma. Então, tá aberta aqui a inscrição. Aí todo mundo entrava, aí vivia os 100 dias, todo mundo no mesmo passo. E eu comecei a me incomodar, né? Eu digo, gente, parece que tem alguma coisa aqui que não tá fechada. A Tereza também! Daqui a pouco a Tereza vai estar ao vivo aqui também, Tereza maravilhosa. E alguma coisa me incomodava. E aí eu disse assim, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer um experimento. E é muito experimento mesmo, de dizer, deixa eu abrir para todo dia a gente entrar e todo dia a gente sai, né? Então todo dia vai ter gente finalizando 100 dias e todo dia tem gente abrindo. E aí começa a vir aquela coisa meio de quem entra. Algumas de vocês disseram, nossa, mas eu tô até com vergonha de fazer uma pergunta, porque eu tô tão iniciantezinha, tô com 2 dias, tô com 1 semana, e eu já tô vendo aqui que tem alguém que já tá com 40 dias, com 30 dias e etc. E eu comecei, aí, do meu ponto de vista bem pedagógico, a entender o quanto que isso era importante, então, inclusive para aquela aluna de 2 dias, dizer assim, esse aqui
que é o meu processo. Eu estou enxergando alguém de 40 dias que olha só o que vai acontecer comigo ou não. E também para aquela mulher de 40 dias voltar para a essência dela, de receber aquela de 2 e dizer eu estive lá e como é que eu trato ela, porque ela está aqui possivelmente sentindo. Como é que foi para você? Você achou esquisito esse trem de toda hora uma tá, né, entrando em um tempo diferente? E como é que foi o teu processo pessoal vivendo nessa comunidade onde cada uma está num time diferente na própria mentoria? Eu achei muito rico mesmo, e achei mais interessante do que fosse todo mundo junto, porque parece que primeiro que dá uma sensação de maior de é possível chegar lá. Eu acho que quando a gente vai todo mundo junto, é ótimo, cada um apoia o outro, mas há sempre uma incerteza, será que nós vamos conseguir, né? Agora, quando você vê que já tem gente que chegou lá, tem gente mais na frente, então você vê, é possível sim, porque o que mais me surpreendeu desse processo da mentoria, né? Eu falei isso, todas as vezes eu falo, que mais me encantou foi porque é muito difícil a gente, né, na idade que a gente está, depois de toda a experiência que já passou, todas as histórias que tem, pensar, gente, é possível, a partir de agora, resolver essa questão, mudar o contexto todo da minha vida financeira, lembrando que a gente entra com a corda pulando, né, igual quando eu assumi o meu trabalho, você não para a corda e começa a contar 1, 2, não, ela está pulando. Adorei. Você tem que pegar, eu sempre falo isso, né? Quando eu assumo, eu mudei poucas vezes de comarca, mas quando você assume uma comarca nova, não é assim, para tudo e vamos começar a bater a corda no meu ritmo, de jeito nenhum, a corda já está batendo. Eu tenho que ficar olhando para ela, para eu entrar no lugar da hora certa. E eu tenho que obedecer o ritmo dela. Depois, aos poucos, depois que eu entrei no ritmo dela, aos pouquinhos eu vou implementando o meu ritmo e vou aproveitando daquilo que as pessoas que já estavam batendo a corda, o que é bom, e alterando aquilo que eu considero que eu faço de um jeito melhor. Eu penso assim. Então, eu achei muito mais rico nesse sentido de que você ter várias pessoas, em cada uma numa parte do processo, você conseguir se inteirar de todos eles, de uma vez só. Então, e aí você consegue meio que chegar mais perto daquele que você... Eu trabalho muito com modulação, eu aprendi isso há uns anos atrás e acho assim, isso muito rico. Então, você consegue ver e modular quem... você que está onde você gostaria que você quer chegar, né? Então eu achei assim muito inteligente, considero melhor do que todo mundo junto, e até porque é mais real, faz parte da vida. Do mesmo jeito que o processo já tinha começado, a nossa vida não existe eu chegar agora, eu vou fazer uma mentoria, paro tudo, encerro a minha conta, pego o meu dia e começo do zero. Não é? A gente tem que ser no meio do caminho. As coisas já estão andando, os filhos já estão aí, a casa já está girando, né? O IPVA já tem que ser pago tal dia, o salário da funcionária, o cartão de crédito. Então, eu acho que fica mais real do que começar tudo do zero. Como todo mundo junto, como se a gente estivesse lá no jardim de infância, né? Vamos aprender a ler, a escrever, igual quando vai aprender a dirigir, aí você vai lá e contrata a autoescola do zero. Não é assim, né? Então, eu achei muito mais rico. E a oportunidade de estar no grupo, né? Eu já estava há 100 dias, 100 e poucos dias. E, de repente, de passar um final de semana bem grudadinho em várias daquelas meninas, nossa, foi assim, extraordinário, não tem nem palavras para descrever, né? E isso a gente estava falando enquanto equipe depois, coisa de bastidores, né? Eu, Flávia e Carol, a gente fazendo avaliação, né? Aquela coisa de conversa, mas era uma conversa muito natural. O quanto que a gente precisa de um tempo para virar ficha. A Dani foi uma pessoa que para mim isso foi muito claro. Você chegou, não vi exatamente a hora, mas quando eu te vi, você estava em Zoom, trabalhando, notebook, quer dizer, o horário nosso era 5 horas da tarde, sexta, e antes disso ela chegou, então ela já entendeu que tinha que finalizar ali as tretas dela,
e atendendo sei lá quem, e a parte eu digo assim, meu Deus, essa pessoa precisa virar ficha. Eu aqui naquela preocupação, ela precisa virar ficha. Aí deu 5 horas da tarde, começamos, a Dani não conseguiu, veio um pouquinho depois, né? Chegou para estragar minha brincadeira, mas isso é bastidores e piada interna. Mas o que eu tô. Aí é o ponto da pergunta que eu quero fazer para Carol. Quando a gente entra numa mentoria, quando a gente entra aqui na mentoria, a gente vai dizer assim: eu preciso pagar esse dinheiro. Primeira coisa é investimento financeiro, que a gente pensa ali. Eu pago ou não pago? Cara, eu já tô ali apertada, ou tô ali sei lá o quê, eu vou pagar isso aqui. Eu poderia estar colocando esse dinheiro para o meu filho, para minha casa, para não sei o quê. A gente já começa a pensar se de fato esse dinheiro pra gente é ok. Esse é um ponto. Bom, entrou. Sei lá o que aconteceu na nossa cabeça, foi lá e entrou. Vamos agora viver esses 100 dias. Que não vamos aqui falar, romantizar. Precisa ter tempo para estudar. Precisa ter uma dedicação. Não é viver 24 horas estudando, mas precisa ter uma dedicação. E aí eu penso, né? Eu aqui enquanto aluna, já coloquei esse dinheiro para mim. Agora, esse tempo que eu não tenho, eu ainda vou ter que arranjar para poder me dedicar a um assunto que para muitas de nós era difícil, às vezes não sabe nem mexer na planilha direito, no sentido Excel da vida, e aí deixa de ficar, sei lá, uma tarde de sábado com o filho, ou já chega de noite querendo morder as pessoas, mas ainda tem que arranjar meia hora lá para estudar, e aí a gente vai, mais uma vez, uma decisão de vou ter que arranjar alguma coisa para cuidar desse assunto importante para mim, nesse milhão de coisas que a gente tem. E, por fim, aparece uma imersão presencial, que aí eu largo, entre aspas, né? Marido, filho, uma outra atividade que talvez estivesse ali. Vou gastar mais um outro dinheiro, porque eu vou ter passagem aérea, porque eu vou não sei o que, etc. A terceira escolha que se faz por mim mesmo. Isso é fácil de acontecer no nosso mundo feminino. Eu aqui julgo que não, de muito que eu converso com vocês, de muito que eu vivo. Como é que foi isso para você, Carol, nesses 3 pontos, a ponto de colocar você como prioridade em face de outras coisas que poderia, de fato, estar eclodindo ali e, inclusive, pegar um final de semana e uma das meninas, quem foi? Foi da Eliane. A Eliane, que é a filha dela, não sei o que, a mãe vai viajar para trabalhar. Aí ela falou assim, não, mamãe vai encontrar as amigas ricas. A menina é pequena, então não se falou muito, né? Adaptou ali a linguagem. Aí ela falou, nossa, mamãe, você vai me deixar o final de semana sozinha para você ir com suas amigas? E a Eliane, muito madura, foi dizer, a mamãe precisa disso, para a mamãe cuidar bem de você e para a gente estar bem, a mamãe também precisa desses momentos. Eu achei aquilo de uma beleza incrível. A criança dela tem 6, 7 anos. E a menina super entendeu assim de dizer, beleza, entendi. Isso, se isso não é legado, pelo amor de Deus, o que é, né? Então, Carol, como é que foi ou está sendo esse processo de priorização que não é só dinheiro, mas que também é de tempo em face de outras coisas da tua vida, que deve ser cheia aí, como a de todo mundo, mas também para o universo feminino. Traz um pouco da tua visão sobre isso. Escolher fazer essa formação já foi uma tomada de decisão importante, né? Primeiro porque a mim sempre foi questionada a minha capacidade de lidar com o meu orçamento, de fazer o meu planejamento, a minha relação com a matemática sempre foi questionada, né? Eu sou uma pessoa de humanas, né? Então são muitas questões juntas, né? Então, eu acho que a relação com... E aí a gente também aprende que dinheiro é libido, né? Ou seja, o dinheiro também movimenta a nossa relação com o dinheiro e as escolhas que a gente faz também movimentam a nossa vida. Então, eu acho que nesse meu processo, né, de me conhecer, né, de me estruturar no meu trabalho, né, de me fortalecer como mãe, ou seja, as muitas mulheres que sou, né? Aprender a me relacionar com o dinheiro, né? Ou seja, entender como é que a gente faz o planejamento. Eu estou bem, eu acho que o meu nome agora é Carolina Planejamento, estou nessa fase. Porque, assim, ter essa visão, né, do cuidado, né, das finanças tem me ajudado em muitas áreas da minha vida, inclusive, né? Porque eu comecei a ter uma relação de autonomia
a ponto de tomar algumas decisões, né, que me ajudam a delegar melhor no meu trabalho, a dividir melhor as tarefas, e a poder fazer essas escolhas, né, aprender a fazer e tomar essa decisão. Isso é importante para mim. E eu quero viver essa experiência, eu quero ter a oportunidade também, né, digamos assim, sair do meu mundo, da minha bolha, né, da minha bolha de convivência, das minhas relações e me colocar à disposição de conhecer outras mulheres com outras histórias de vida e expandir meu mundo também, né? Assim, isso também é enriquecimento, né? E então, assim, eu acho que essa relação desse dinheiro que movimenta a vida com o planejamento me ajudou a tomar essas decisões com maior tranquilidade, inclusive assim, estabelecendo pausas. Ó, eu vou precisar desse dia aqui para descansar antes, esse dia aqui para me organizar primeiro. Então, assim, isso não só o planejamento de, eu vou fazer essa atividade, mas o planejamento dessa atividade na relação com as outras atividades da minha vida. Então, acho que nesse sentido porque às vezes a gente tem dificuldade de materializar, né? Mas quando a gente vive essa experiência, a gente compartilha, a gente vai percebendo como que eu pelo menos estou aprendendo a tomar decisões sobre as coisas que eu quero fazer e assumir a responsabilidade sobre essas decisões e distribuindo esses meus interesses com os outros interesses, com a Carolina que é mãe, a Carolina que é professora, né, as responsabilidades com o trabalho, com a vida acadêmica, mas também com os meus projetos de vida que são pessoais, que são meus, né? E eu acho que assim, estou priorizando coisas que são de desejos mais íntimos, né? Me conhecendo mais nesse sentido. E eu acho que nessa relação com essas outras mulheres que essa escola possibilita, também me torno mais rica nesse sentido, porque autônoma, né? Porque responsável e porque muito tranquila ao tomar essas decisões, né? Então, nesse sentido, foi muito importante, foi uma prioridade fundamental e transformadora também, né? Massa. A gente já vai finalizando vocês três para daqui a pouco trazer aqui a Amanda e a Tereza. Então, Amanda e Tereza, já fiquem aí mais ou menos. Eu quero agora muito assim, passar de Lourdes, Dani e Carol. Acho que muito recado final mesmo. Não sei se através de legado, através de comunidade, que é o tema, ou daquilo que você tem vivido e que você entendeu como sendo mais rico nesse processo. Então, é muito sintonizar como se a de Lourdes agora lembrasse da de Lourdes antes de passar por esse processo, como se a de Lourdes estivesse assistindo. Então, sei lá, a de Lourdes pode agora estar olhando para a Rita, para a Lute Braga, para a Sonja, para a Giovana, que não está, que é como se fosse a de Lourdes lá de trás. Pô, o que seria interessante falar para essa pessoa, né? Que cada um tem o seu processo, mas eu acho que eu queria muito esse encerramento de vocês três, muito sintonizadas com quem está ouvindo do outro lado, para pegar uma referência importante de processo, de vivência, talvez uma esperança. Acho que a gente não vive se não tiver uma base de esperança ali possível, mas essa esperança realista. Não é um combo que a gente compra, paga e a partir de agora vai ter passagem para o céu, né? Não é sobre isso. Então, fiquem à vontade, é só uma provocação no sentido de, quem sabe, seja muito mais sintonizado com quem está ouvindo. O que é que a de Lourdes de hoje gostaria de ter falado para aquela de Lourdes lá do começo? Eu estou vendo que está aqui na live uma amiga do coração, que foi minha paciente querida, foi minha primeira secretária no consultório e eterna amiga, assim, me ajudou muito. E eu quero dar essa contribuição para todos, né, que estão assistindo, no sentido de que eu mesmo disse para a Ari que eu conheci ela um tempo e eu disse, um dia ela vai ser minha mentora. E eu acredito que esse foi o ano certo para começar, mas com certeza, se tivesse feito antes, já teria adiantado um eito. Então, não é que eu esteja arrependida de ter começado agora. De fato, eu comecei no momento que eu achei mais coerente. Mas eu falando assim, né, de prioridades, de escolhas, se a gente conseguir alinhar essa educação financeira
na vida mais tenra idade possível, que a gente entenda, isso vai fazer uma diferença grande. Então, é esse o recado. O quanto antes puder priorizar isso, é essencial. Muito bom, muito bom. Posso falar? Sim, senhora, Então, somos todas ouvidas. até puxando no gancho do que você falou, né? O que movimentou a gente a procurar a mentoria, o que movimentou a gente a se dispor a fazer as aulas, depois a comparecer ao evento. Eu penso assim, nós temos a grande vantagem, o grande privilégio de sermos uma geração, né, de sermos uma época de vida que, obedecendo aquela pirâmide de Maslow, que a gente sempre fala muito, a base já está pronta, né? Então, a diferente dos nossos pais, principalmente dos nossos avós, né? Aquilo básico já está garantido. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de investir em autoconhecimento. Porque nós temos tempo e dinheiro e condições de fazer isso, considerando que o que é básico já está garantido. Sim. Então, quando a gente conhece, né, e vai trabalhar essa área, a gente começa a fazer aquela roda da vida, né? Sempre tem a roda da vida. E se a gente colocar essa roda da vida na parede, assim, e for andando os degraus dela, né, a primeira que eu vi era redonda, assim, que eu nunca vou esquecer. Você vai preenchendo em qual andar, qual área, né, do aro ali, era um círculo, que você está em cada área da sua vida. E aí, se você colocar isso e visualizar isso para quem é mais visual, fica fácil. Porque a hora que você vê lá, não, eu estou bem nessa área, estou bem nessa, estou melhor nessa, mas a financeira está triste, então agora vou investir nela. Então, para mim, foi muito tranquilo, porque eu tinha muita noção dessa minha roda da vida e eu tenho muita noção de qual área que eu preciso investir em cada momento. E, somada a isso, a minha contribuição é deixar no sentido de que esse tipo de, tanto a mentoria, como eu falei lá na entrevista com a Flávia, quanto esse tipo de evento, de estarmos juntas, podermos abraçar, né? A Covid foi a prova disso, tanto que é importante a convivência, o abraço, o quanto é importante para as mulheres, principalmente, estarem sentadas em roda, conversando sobre assuntos que para elas é importante. Não podemos deixar de perder essa oportunidade, jamais, porque ela é enriquecedora e ela aquece o nosso coração, né? Nós todas voltamos domingo passado, assim, com o coração quente, né? Sim. Cheio, né? E transbordando. Eu tenho certeza que a menina da Eliana agradeceu depois. Eu penso que a hora que saiu, os meus filhos já estão acostumados, então eles nem reclamam mais. Mas eu tenho certeza que ela, que foi a primeira vez, se ela ficou de nariz torcido quando ela viu a forma como a mãe dela voltou no domingo, eu tenho certeza que a próxima vez que a mãe dela comentar, ela fala, não, vai mesmo, mãe, vai mesmo, porque fez toda a diferença, né? E a gente já saiu de lá com O próximo local certo, local marcado, né? A Dani, gente, no domingo, né, ali, teve que sair cedo, porque voo dela e tal, mas assim, aproveitou o tempo que a gente estava para contar de um lugar maravilhoso que ela tem disponível e que já... Ela não convidou, né? Convocou. É impossível agora a gente não vender as caçolas, de não colocar o Rino na OLX, anunciar o Rino na OLX lá para alguém comprar, para poder dar um jeito de... Porque, de fato, a gente saiu de lá com aquela coisa de dizer, preciso disso, de tempos em tempos, sair de casa, sair desse mundinho, sair do meu círculo ali para ser nutrida de amor, nutrida de inspiração, nutrida de conhecimento. É o tempo que a gente para pensar na gente, para ouvir a gente. E às vezes não é tão gostoso assim, né? Sabemos que às vezes não é tão gostoso, mas a gente volta com a outra energia. Para mim foi também desse mesmo jeito, Dani. Então já vamos começar a construir o nosso segundo encontro, loguinho. Tá certo, isso mesmo. Muito bom. E aí, Carolzinha, conta para nós. Então, se eu posso falar assim um pouquinho, né, que não é sobre matemática, né, para quem, né, como eu, né, tem uma dificuldade com a matemática ou que acha que vai ter que fazer muitos cálculos, né, não é sobre isso.
né? Eu acho que é muito mais sobre aprender a coisificar, né? Ou seja, a dar valor aos nossos desejos, aos nossos projetos, a gente saber dizer assim, eu acho que esse projeto aqui que eu tenho na minha vida, né, de criar esse ateliê, custa tanto, né? Então às vezes a gente não faz isso, a gente não imagina, né, que pode dar valor aos nossos sonhos, né? Atribuir valor, valor financeiro, dizer, eu vou precisar de tanto tempo para alcançar esse sonho, né? Ou às vezes o sonho está abstrato demais e a escola ajuda a gente a organizar isso. E acho que tem essa convivência em comunidade também da gente não estar sozinha, né? Então é uma experiência que a gente não vai estar sozinha. O tempo inteiro tem troca, tem partilha. Eu tenho essa dúvida, uma ajuda a outra. Eu estou tentando fazer dessa maneira. Será que para você? E às vezes até assim, como nós somos mulheres com experiências profissionais diversas, às vezes é isso também, né? O que soma também é o que cada uma traz da sua experiência profissional também. Para fazer isso eu conheço. Então, vira uma rede também de troca e de apoio mútuo, porque cada uma vem com uma experiência profissional e contribui também disso, né? E aí isso também ajuda a gente a construir nossos projetos, nossos sonhos, a tirar nossas dúvidas, a compartilhar. Isso é uma riqueza muito grande, né? Uma forma também da gente entender que não é um curso onde a gente vai ter que aprender sozinha, mas ele é realmente uma experiência de ajuda mútua o tempo inteiro, né? Eu acho que tem os cafés, tem as conversas, né? Tem muito estímulo para que a gente converse uma com as outras e para que a gente. Então, tem um movimento que vem da área, mas tem um movimento que vem. Ele é muito orgânico, né? Ele funciona dessa forma. Então, nesse sentido, ajuda muito a gente a aprender a materializar aquilo que a gente está estudando nas aulas sobre finanças, mas também com relação a quais são os nossos propósitos e nossos projetos. Eu acho que isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Bom viver isso, bom ver acontecer. Eu quero agradecer as três, Amanda e Tereza. Vocês fiquem na live que agora a gente vai ver Amanda e Tereza. O que elas vão contar pra gente, em especial Tereza, que foi ontem para um show da Maria Bethânia. Tô enlouquecida para saber o que ela aprontou. Queridas, um beijinho. É só vocês darem um xizinho aí do ladinho de vocês. Tá. Que aí eu já chamo. Tereza e Amanda, já mandem para mim aqui a solicitação, né? Coloca aqui, ó, nesse botãozinho que vocês estão vendo logo aqui embaixo. Coloca para mim aí a solicitação que eu já... Aqui, ó, o botãozinho é este. Tereza e Amanda, aperta aqui que eu vou chamar vocês duas para a gente continuar o papo nessa live delícia para entender como é que tá sendo os processos dessas alunas. Essas três agora já nos mostram o quanto que são mundos diferentes, mas, portanto... bastante parecidos também, né? Não tem muita... No fundo, a gente se completa, a gente entende, a outra fala, parece que está dizendo, meu Deus, parece que tá falando de mim, né? Maravilhoso. Bom, mandei aí, sem áudio. A Liene está dizendo que eu estou sem áudio. Amanda, eu mandei para você um convite. Vê se... chega para ti. Quem está aqui pode escrever para mim se de fato eu estou sem áudio. Normal aqui. Beth está normal. Liene, eu acho que deu algum BO aí contigo. Porque me parece que está ok para todo mundo. Amanda e Tereza. Já enviei a solicitação. E contem por que vocês não estão. Aí tá dando aqui, Amanda. Amanda não está conseguindo participar. É o que está chegando aqui para mim. Vamos ver por que não. Toda vez que tem convidado em live esse Instagram, caiu. Entrou alguém? Tereza entrou! Tudo bem, lindeza? Aí, Tá dando aqui muito aí que eu vou alternar aqui. Para lá. Ok. Acho que agora eu consegui chamar a Amanda. Vamos ver se agora ela vem. Eu tô entrando no celular, mas eu não consegui entrar no computador agora. Tereza entrou!
Pronto. Isso. Eu acho que ela tá caindo. Vamos ver, cadê ela? Vendas. Tereza, eu preciso te ver pelo celular, tá? É pelo celular que eu tô te enxergando. Eu acho que ela tá sem sinal. Aí. E o computador, você vai precisar tirar o volume, porque tá aparecendo pra gente aqui o volume do computador. Ok. Beleza? Ficamos no celular, então. Isso, Okay? ficamos no celular. Amanda, querida, não, eu tô te dando a aceitar aqui. Amanda, sai da live e volta para ver se a gente consegue te colocar aqui. Porque tem alguma coisa que está acontecendo. Bom, enquanto a Amanda tenta entrar, Tereza, meu amor, primeiro conta quem é tu, se apresenta pra Oh, galera. meu Deus. É filho de quem, né? Trabalha onde? Oh, meu Deus. Nessas alturas, a gente, nessa idade, se apresenta como mãe de quem, avó de quem, né? E por aí. Eu sou mineira, como a Dani aí, que acabou de se apresentar, quase da cidade em que ela hoje está. Eu sou mineira do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, com muito orgulho, como ela lá também, e vinha parar em Brasília em 68, tá? Difícil até fazer contas, e eu ousei entrar nesse grupo porque dessas jovens garotas queridas que eu visualizei aqui, me deu vontade de sair correndo para abraçar, como eu hoje passei a tarde abraçando uma outra rica que me encheu de contentamento, com tanta riqueza de fato, tanta riqueza de vida, tanta doçura, tanta. Olha, foi uma tarde que, se não tivesse o compromisso de estar aqui com vocês, eu teria ficado, porque eu já agradeci a área aí no privado, foi um baita presente, baita presente. Mas, gente, eu usei por quê? Eu usei porque um grupo de finanças, né, que se propõe a estudar, aprender a se organizar financeiramente depois dos 40, depois dos 75, é uma ousadia tremenda, né? Porque todo mundo fala, poxa, mas de repente eu tenho que aprender com você. Olha, apesar de ter vivido muitas dessas experiências relatadas pelas meninas aqui, em termos de trabalho, quem sou eu? Eu, eu, eu trabalhei por mais de 30 anos como professora, professora de música, que me encheu de alegria. Eu, quando tive que deixar o ofício de professora para ser funcionária pública, eu achava que ia ser uma coisa insustentável para mim, que eu não daria conta, pela forma, da forma que a arte me completa, tá? É uma das orações na minha vida, e hoje eu, até conversando com as amigas, compartilhei isso. A arte é uma forma de oração para mim. E quando eu vejo a Carol aí, que me ensinou tanto, tanto, eu falo, poxa vida, é isso. Ela me ensinou muito com as escutações dela e com os ensinamentos. É impressionante como essas meninas me ensinaram nesse convívio aí desse final de semana. Agora eu fugi ao meu tempo de trabalho, mas eu trabalhei 30 anos depois como funcionária pública, onde eu me aposentei, e que me habilitou nesses cargos que eu ocupei como servidora pública dentro do processo legislativo, aprendendo muito, e pela Constituição afora, aí, pela Constituinte, num processo muito vivo de ver o mundo mudar, de ver ter uma eleição direta no país, de ver as pessoas mais participantes, de ver as comunidades ali dentro. Eu me senti depois habilitada, depois de aposentada,
depois de 35 anos aí como professora no serviço público, a trabalhar mais 20 no relacionamento institucional do setor elétrico, onde eu tive que aprender muito e foi muito rico para mim também. Agora, é muito engraçado, né? Porque todas essas experiências que os filhos vão aprender e que, o seu processo de educação financeira, vocês podem acreditar, meus filhos de 52, 54 anos, eles falam: você está aprendendo a tomar essas posições no setor, lá na sua mentoria, na sua educação financeira, tá? Eu ontem tive que responder a uma nora com muita tranquilidade sobre isso. Eu falei: olha, o processo de escutação de mulheres com experiências tão ricas e tão diversas me preparou por esses dias a tomar decisões tão sérias na minha vida, tão importantes, que eu pensava assim, inatingíveis, né? Que não fossem assim, acontecer mais na minha vida, que minha vida estava pronta, né? Estava pronta. Eu, né, preparei a minha vida para me aposentar, e, no entanto, tudo é mutável, tudo, né, é dinâmico, né, o princípio do que é efêmero e que muda e que você tem que aprender todos os dias com essas jovens garotas. E foi uma experiência de uma riqueza fora do comum. Eu me coloquei no grupo muito à vontade, porque eu precisava ouvi-las. Né? E não tem nada por acaso. Né? Nessa idade, aos 75 anos, eu alimento sonhos para mim, para minha vida, para minha companheira, para os meus netos, né? Foi muito engraçado, porque eu estava no aeroporto ainda, eu vou relatar aqui, chegando, cansada, louca para abraçar a Ana e tal. E meu neto, que já tinha ficado uma semana aqui, me disse: vó, a segunda semana eu vou dar um descanso para vocês. Eu vou dar um descanso e vou ficar no hotel. Mas eu estava chegando, saindo do aeroporto, ele falou: vó, daqui a 1h30 eu vou estar chegando em Brasília, mas eu vou ficar no hotel. Mas eu posso dormir um dia aí? E aí não foi um dia. No dia seguinte ele falou: vó, está muito ruim aqui, eu posso ir para aí? Né? A despeito de mexer com a minha vida, porque eu sou casada e tal, eu falei: venha, meu filho, sua cama está arrumada, a casa está aberta. E esse menino também me ensina, como vocês, sabe, com a vontade dele de vencer, de querer aprender com a gente e de, sabe, me apresenta aquela sua amiga, vó. Vó, poxa, aí gente, é um movimento, e me conta lá como é que foi para você e tal. Gente, muita gratidão, sabe? A Ari sabe, eu confessei a ela que eu tive que tomar decisões importantes. Tive porque me inspirei em vocês. Tive porque a vida não pode ser adiada, né? E as coisas vêm sendo pautadas para a gente, e agora, como eu lido com isso, eu lido com a força que vocês me deram, eu lido com a clareza de ideias de cada uma e, eu, sabe, tomei essas decisões muito importantes e que me permitiram mudar, né, ao longo desses 75 anos e, sabe, rever pontos de vista, rever situações e claro que pinta um medinho, né? Toda mudança implica num certo medo.
mas de uma forma muito diferente. Muito diferente. Escutar mulheres com as experiências mais diversas e guiadas aqui pela lucidez da área, que, sabe, com uma racionalidade que eu não estou aqui tietando nada disso, não, mas é uma lucidez, é uma clareza de ideias que, com certeza, vão me inspirar aqui para o resto da minha vida. E eu estou muito, muito grata e muito feliz por isso, tá? Eu não sei se eu falei que eu tenho 2 filhos, 5 netos, todos adultos. A caçulinha acaba de passar na universidade e eu falei de você ontem, Amanda. Ela fez, ela fez enfermagem e eu falei que eu conheci uma doutora, uma médica, que me contou do orgulho dela de ter sido essa sua primeira formação e como que foi. E foi muito rico, foi muito bom, tá? Ela ontem fazia aniversário e celebrava o seu ingresso aí na universidade. E as trocas são cada dia mais ricas. Muito, muito bom tudo. Eu sinto falta ainda, Amanda, do nosso café lá no aeroporto, que parece que não foi suficiente com você e com a Eliane. E tudo que a gente faz agora parece que não quer acabar, né? Não quer acabar. E é isso que eu sinto. Hoje, saindo, foi um almoço de 4 horas aqui com a Roberta. E eu sentia que, poxa, eu não queria acabar. E saímos de lá, a Ana falou, que delícia, quanta troca boa, que gente normal, né? E é isso que a gente sente aqui quando a Ares se coloca na roda conosco, lá nas nossas vivências, né? Ela se coloca na roda conosco com a maior normalidade, com as mesmas... como uma pessoa normal, né? E eu não me sinto nem um pouco acanhada de estar entrando nessa aqui, ousando aos 75 anos, quando falo, poxa, já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida, está pronto, né? Não é bem assim. Eu quero ousar mais, eu quero aprender mais com vocês. Foi muito bom. Uma riqueza infinita. Ai, 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 hein? Gente, ó, quem tá ouvindo a gente agora e olhar no espelho e dizer que não vai começar algo porque não dá tempo, tem que ter vergonha na cara, né? Uma mulher de 40 anos olhar e dizer, eu acho que não dá tempo. Uma mulher de 50 anos olhar e dizer, acho que não vou começar nisso que não dá tempo. A Tereza pra gente é fonte de inspiração o tempo inteiro, né? Contextualizando esse almoço dela de 4 horas que ela fala da Roberta. A Roberta é uma outra aluna, né? Aluna também, que mora em Vitória, no Espírito Santo. Opa, Rondônia. Rondônia, né? Gente, eu sempre achei que Rondônia. Ela... Gente, essa é de Rondônia. Ela saiu de Rondônia. Chegou de Rondônia e veio aqui assistir o show da Bethânia. Agora eu tô mais chocada ainda. Eu achei que era sábado. Vitória. Meu Deus, a aluna saiu de Rondônia, foi para Brasília, assistiu o show da Maria Bethânia junto com a namorada dela, né? Acho que quem tava ali era a namorada dela. Isso. E foi encontrar a Tereza, porque ambas são ricas, né? Da mentoria. E foram assistir o show juntas. E hoje, quer dizer, pessoas que nunca tinham se visto, qual era a probabilidade de se conhecer. E simplesmente marcam o final de semana para assistir um show, para almoço e etc. Então, essas ligações que acontecem aqui, desses encontros, eles são geniais demais. Eu vou pedir licença aqui para mostrar para vocês. Mostra. Uma alegria que ela me trouxe. Ai. Ela mandou fazer, porque ela me dizia que o meu cabelo era da alegria, né? E eu fiquei muito envaidecida com essa, né? Então, gente, que lindo! Ela teve a delicadeza de me mandar fazer uma alegria
que agora vai me acompanhar aqui, juntinho de mim. Coisa É mais linda. o máximo, o Ai, máximo. que linda, Roberta, Muito querida. lindo. Um beijo se você estiver assistindo, que seja na gravação depois. Que coisa mais linda, que delicado, né? Que maravilhoso. Muito, Amanda, eu muito não lindo. sei pra você, eu acho que nunca mais na vida nós duas podemos reclamar de nada e de dizer, não, acho que agora a régua pra você ficou horrorosa, porque agora você Ó, vai ter que se superar aí incrível agora. agora. Amanda, querida, boa noite. Conta pra Ficou gente quem és difícil. Boa tu, meu bem. Tu noite. é filha de quem, né? Falei, tu é filha de quem, pra ver se a gente te conhece. Boa noite. Entrei com minha linda, minha amiga de quarto, minha companheira querida, Tetê. Boa Muito noite. grata. Como eu Saudades de aprendi, eu não você, das queria nossas deixá-la conversas. dormir. A gente conversou muito, tricotamos muito à noite. Foi maravilhoso dividir o quarto com você. Obrigada, Bom, meu nome é mesmo. Amanda, eu sou filha da Nilda e do Mauro. Sou mãe do Lucas e da Maria Luísa. O Lucas tem 18, a Maria Luísa tem 14 anos. Sou esposa do Anderson. Sou enfermeira, com muito orgulho. Minha primeira profissão, me formei bem novinha, saí da faculdade da universidade com 22 anos e exerci essa profissão, que fui, assim, tinha minha tia é enfermeira e eu fui, assim, inspirada por ela. Uma mulher maravilhosa, forte, incrível, que é minha inspiração até hoje. E depois fiz uma segunda faculdade, que é a minha profissão atual. Eu sou médica, trabalho com crianças. E é isso. Preciso falar mais alguma coisa? Ou Não, já sou confiável? acho que agora a gente consegue te ouvir. Já sabemos para onde buscar aqui. Bom, a gente está falando aqui, o nosso tema hoje, comunidade e legado, né? Então, a Tereza falou muito bem, né? Se ela está falando do neto, dos filhos, o quanto que isso é legado. E acho que a Tereza falou muito bem sobre a questão da comunidade, o quanto que essa comunidade inspirou para ela tomar decisões importantes na vida, mas também até para deixar esse processo mais leve. Eu queria pegar esse ponto contigo, Amanda. Não vamos dourar a pílula, dizer que falar de dinheiro é leve. A gente ainda não faz isso, a gente não aprendeu a fazer dessa forma. Quando há questões financeiras, normalmente vem ali uma tensão, então não é dourar a pílula, mas pode ser leve. Nas aulas eu uso um exemplo muito ruim, aquelas piadas ruins que eu faço, de dizer, na hora que vai mexer com a planilha, compra um Fandangos com um vinho Dom Bosco, para que seja um momento ali de descontração. Não precisa ser mais pesado do que de fato é, né? Como é que é para você essa vivência aqui em finanças, olhando para o legado, olhando para a comunidade, mas numa tentativa de deixar isso mais leve? De fato, você tem conseguido ou ainda está na busca disso? Como é que é? Assim, na realidade, eu ainda estou numa busca, né? Mas é claro que o online ajuda muito e é um processo incrível a gente saber que a gente tem mulheres aí do Brasil inteiro e a gente poder estar juntas nessa. Mas quando a gente encontra pessoalmente, nossa, é um abraço, assim, é um abraço coletivo, como alguns abraços que nós demos lá durante esse processo. Eu acho que tornou a gente muito mais forte. Esse primeiro encontro, que eu acredito que seja o primeiro de muitos, né? Então eu acho que a partir daqui a coisa vai ficar muito mais. Amanda, deixa eu só interromper aqui. Pessoal, acho que a internet da Amanda tá bem ruim. Melhorou? Peraí. Vê se tá melhor. É Só uma só para edição. mim, Tereza, a internet dela tá ruim também, porque pode ser que seja só eu Não, aqui. aqui está bem, aqui está a minha imagem. Agora,
eu estou vendo a Amanda um pouco falhando um pouco, tá? E a sua também, Ari. É. Não sei. Para mim, a Amanda tá falhando bem. A fala dela tá sendo bem falhada. Quem tá aqui com a gente ao vivo, isso, Beth, me ajuda aí. Eu acho que tá travando. Não sei se você consegue trocar para o Wi-Fi ou trocar para a rede, porque não, a frase vem e a gente não consegue compreender. Vamos ver? Troquei, Fala. troquei a A rede, vê se Amanda melhorou. melhorou, Me melhorou. parece que sim, Melhorou? viu? A Melhorou? Amanda Ah, está então tá bem melhor. tá Agora, bem você é que melhor. está um pouco, oscila um pouco. A Amanda tá bem Foi? agora. Tá melhor? Ai, então, todo mundo. Eu troquei Foi. a minha Agora. rede também para ver se Ah, melhorou. então tá bom. Tá. Então tá bom. Bom, então eu estava num processo, eu acho, eu dividi isso com você, né? Era um processo de quando eu comecei a tratar de finanças, eu não tinha noção de que eu ia ter que lidar com coisas emocionais, né? Você me ensinou isso, que tratar de dinheiro é também tratar de questões emocionais, é tratar primeiro de questões emocionais. Então, esse processo foi um processo muito duro para mim, porque enquanto a Carol falava, eu anotei até algumas coisas aqui sobre isso, né? E eu precisei primeiro entender essa relação, a minha relação com o dinheiro no tempo presente. Precisei olhar para o meu passado para entender por que que eu cheguei nesse tempo presente, o que que tinha lá no meu passado, nas minhas questões emocionais, nas minhas crenças limitantes, por que que eu tinha essas crenças limitantes, como que eu cheguei até aqui com essas crenças. Eu precisei entender isso para aí então eu começar a vislumbrar um futuro diferente. E você me trouxe isso de uma forma muito clara, que não dava para pensar em planilha, em finanças, em dinheiro, em juntar dinheiro, e eu não venho de um lugar de dívidas, mas eu venho de um lugar de paralisação. É como se meu dinheiro não valesse, eu não consigo progredir, eu não consigo construir nada com o meu dinheiro. E que crenças são essas? E por que que eu estou nesse lugar? Por que que eu me deixei estar nesse lugar, né? Então eu precisei realmente fazer um mergulho profundo no meu passado e que tem sido ainda um processo muito doloroso, mas é impossível não fazer isso para que eu consiga aí, então, entender o meu presente para colher, para plantar e colher um futuro mais promissor. Isso tudo não é fácil, como você bem falou, mas pode ser mais leve se a gente quiser e fazer isso em conjunto e fazer isso com as meninas, porque a gente ouve outras histórias e a gente ouve pessoas como a Dani dividiu lindamente, né? Pessoas que estão à nossa frente, pessoas que passaram por esse processo, pessoas que têm histórias de vida mais difíceis do que a nossa, pessoas que têm tempo de vida como a TT maravilhosa, que é inspiração para todas nós, mais tempo de vida do que a gente, que já passou muito mais coisas do que a gente, chegando a lugares que a gente gostaria de chegar. Então, se todas essas mulheres maravilhosas, fortes, que têm histórias e experiências de vidas, que fazem coisas tão diferentes e pensam tão diferentes como a gente, tem tanta coisa para dizer, para ensinar, para dividir, de forma tão franca, porque você conseguiu criar um ambiente de tanta segurança em que a gente pôde se abrir de forma tão verdadeira, sem medo de ser julgada, né? Contar as nossas histórias, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas limitações. Então, eu acho que a partir dali a coisa ficou muito mais fácil para mim. Eu voltei muito animada com a minha cartolininha ali, que eu montei o meu projeto, muito animada e com muita certeza de que aquilo ali daria muito certo. E eu programei uma semana, que foi a semana passada, de botar muitas coisas em ação. E tanto que eu dividi, eu precisei assentar um pouco as ideias, eu dividi um áudio com você, né, que eu estava um pouco paralisada, já comecei a fazer minha planilha mais animada, enfim.
E eu acho que daqui para frente as coisas vão ser mais leves. Eu acho que já estão sendo mais leves a partir daqui. Porque é óbvio que fazer esse mergulho no passado não é uma coisa fácil, não é uma coisa legal, nem, né? A gente precisa, e eu ainda preciso de um tempo para quebrar algumas crenças, isso não é de uma hora para outra, mas eu acho que fazer isso em comunidade com mulheres, mulheres maravilhosas como vocês, e você selecionar essas mulheres da forma com que você faz, que é incrível, é realmente uma sorte. Que linda, que linda. Você vê, né? Tudo é filtro, né? Tudo é filtro, né? Eu acho que a gente vai encontrando pessoas e aquelas pessoas vão... Faz sentido estar perto ou não faz sentido? Então, hoje na mentoria, vocês, alunas, sabem disso, o público que está assistindo, não sei, de fato é por seleção. É aquela seleção onde entra através de um processo seletivo, porque a gente vai conversar, vamos entender o que é, vamos entender o que é que você espera disso. E quando entra, os 2 primeiros módulos ali, né, dos estudos, é muito sobre isso da Amanda, é esse mergulho e muita coisa. Vai começar a mexer com planilha e número na metade do módulo 2 em diante. Antes disso, não é. Então, é uma fase de alinhamento. Vamos pegar aqui a Amanda, vamos pegar a Tereza, vamos pegar a Suzana e fazer um alinhamento de valores. E esse alinhamento é dela com ela mesma. É um centrar do porquê que eu entrei em algo sobre dinheiro. É diferente de, na minha visão, entrar aqui no primeiro dia de aula quanto você ganha, quanto você gasta, supermercado, corta a Netflix. Se não tiver esse alinhamento do para onde é que eu estou indo, por que que eu estou indo, o que é minha vida a partir do meu trabalho e da riqueza que eu produzo todo mês, eu não acredito num processo de evolução financeira, e aí nenhum outro lugar, que não seja a gente parar para se encontrar. Só que na hora que a gente para e se encontra, a gente se depara com algumas coisas que a gente colocou ali debaixo do tapete por um tempo. Todas nós, viu, gente? Todas nós. Ninguém olha para a cara da gente e diz, não, aquela ali a vida é mais fácil. Aquela ali nasceu em berço de ouro. Aquela ali tem aquela profissão e aquela profissão, teoricamente, tem um bom rendimento ou uma boa estabilidade. Para ela é mais fácil do que para mim. A gente vai criando ilusões e historinhas de que o mundo do outro é diferente do nosso, não. A gente parte do mesmo lugar que nós temos os nossos lixos emocionais ali debaixo do tapete e que mexer com dinheiro, o princípio básico dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional, ponto. Tudo que você lidou, que você vai lidar, é a partir do momento de como é que você tira isso que está ali debaixo do tapete e agora como é que eu ajo a partir disso. Então, por isso que eu vou dizer que nunca vai ter idade. Você vai começar isso com 10 anos de idade, porque teve uma mãe e um pai que deu essa iniciação, ou você vai começar isso com 75 anos de idade, porque a partir desse momento é a hora que vai olhar para algumas coisas que não foram olhadas. Então, não tem, de fato, o momento ideal. O momento ideal é aquela hora que a gente acorda. Só que, por que que a gente trabalha com esse público 40 mais? A partir do momento que dá os 40, dá uma viradinha de chave em dizer, né? A gente passa a década dos 30 anos fazendo, estudando patrimônio, e compra casa, e viaja, e compra carro, e eu sou a melhor do mundo, e eu sou a mais... E aí nos 40 dá uma virada de dizer, o que está acontecendo aqui na minha vida? Olha só minhas escolhas, olha só o resultado das minhas escolhas. Então, o público 40 mais gosto muito porque eu tô nele, e também porque é a hora que a gente vai falar mais profundamente sobre as coisas. A gente só tem um pouco de visão mais profunda na minha concepção quando a gente passa ali a partir dessa idade. Tereza, minha querida, na imersão, o que foi de mais legal que você viveu lá? O que você disse, cara, isso aqui trouxe para minha vida algo importante que aconteceu ali, que pode ter sido, inclusive, numa conversa lá no quarto com a Amanda, ou dentro das dinâmicas. Tem algum ponto que você disse, poxa, valeu bastante a pena, pelo quê? Com certeza, com certeza.
e vocês se lembram que eu coloquei de forma muito clara o meu desejo de viver uma espiritualidade maior, né? Foi. Porque, claro, né, nós somos esse todo, né? É corpo, eu valorizo o corpo, eu preciso cuidar dele, questão de próteses, mente sadia, a gente corre atrás disso, mas o meu espírito precisa estar sendo alimentado também. E eu admiro, e hoje conversei isso lá com as amigas, essa, essa fé, essa religiosidade. E a Amanda, para mim, foi uma inspiração muito grande, porque eu via nessa garota assim, uma experiência, uma coisa tão rica. Numa noite, ela me passou um vídeo de um exemplo de vida muito legal, porque tudo isso, para mim, é religiosidade, é espiritualidade. Depois, a troca do livro do relacionamento com filhos, né? Pais e filhos, quer dizer, tem aqueles que vão olhar para trás, eu vou olhar para as minhas experiências, o que refletiu em mim a minha forma de criação, né, pelo fato de ter sido caçula de mais 3 irmãos que foram dependentes do meu pai, e porque eu já não fui, né? E parece que eu tive que me formar numa coraça, mas eu preciso dessa troca, dessa espiritualidade, e isso eu observei em cada um. Em cada prática nossa, nas nossas vivências, desde a primeira vivência conduzida pela hospedagem, né, que foi muito forte, que as frases ainda vêm a gente e que nos empurraram ali até para as aberturas e a confiança que a gente teve, né? Por que aquela turma tão jovem ali já chegou a esse ponto, né, de viver uma consciência espiritual tão forte? E essa coisa da proximidade, ela nos fortalece para isso, fortalece para o legado, para aquilo que eu ainda espero. E eu vou dizer uma coisa para vocês: filhos, todo mundo falou aí sou filha de fulano, eu ainda não falei o nome do meu querido Benedito, da minha mãe Yolanda, e não falei o nome dos meus filhos, porque eu falo demais, talvez não sobre, mas filho é filho em qualquer idade, tá? Essa situação não muda. O meu filho de 54 demanda, talvez, da mesma forma que demande um filho na troca de confiança, ou, né, nas difíceis aberturas. O de 50, da mesma forma, quando eu falo, olha, eu preciso tomar um café com você, e ele vem tomar esse café, né? Não é pela autoridade, né? Talvez seja pela confiança que a gente construiu ao longo desse tempo. E vocês me passaram isso, vocês me deram uma confiança que talvez eu tinha esquecido ali no cantinho, lá atrás. Tá? Essas vivências, essa força de cada mulher. E, Amanda, esteja certa que no pouquinho daquela noite que eu corri para ouvir, né, os seus exemplos e a sua história de vida muito bonita, muito bonita, eu me fortaleci aqui para a tomada de decisão que não podia mais ser adiada. Tá? É isso, Ari, é esse conjunto de forças que nos fortalece. Tá? Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada. Amanda, querida, o que é que você traz de lá? Que você diz, nossa, aquilo ali bateu. Bateu, chegou, voltei para casa às 11. Nossa, eu trouxe muita coisa. Eu trouxe minha caixinha lotada. Ai, que linda! Mas eu acho que
Eu acho que uma coisa, assim, uma coisa muito forte que eu trouxe, é, eu acho que foi a certeza de que eu precisava me entender com a minha criança interior. Ai, Acho que a gente velho. conversou sobre isso lá, né? Eu acho que essa foi uma coisa que foi quase um choque para mim, essa experiência. Que foi uma coisa que eu fugi por muitos anos, e eu acho que, como eu sou uma pessoa que acredito muito, de verdade, que a gente não vive as coisas aleatoriamente, né? Que todas as coisas que a gente vive são porque a gente precisa viver. E a vida é muito, a vida é muito sábia e ela faz a gente viver as experiências no lugar certo, na hora certa, né? Eu acho que eu não poderia ter vivido essa experiência num lugar mais adequado. Então, eu acho que é a coisa que eu não tenho mais como adiar. Eu acho que faz muito sentido, inclusive para lidar com essa questão financeira. Isso é uma coisa, vai ser uma coisa muito importante para o meu processo. E é uma coisa que eu tenho olhado com mais carinho. Não é um processo fácil para mim, definitivamente, mas é uma coisa que eu tenho olhado com mais carinho e que eu trouxe de lá, assim, que foi muito forte para mim. Mas eu trouxe muitas coisas, né? Se eu fosse ficar falando aqui, eu ia falar a live inteira, tomar conta da live. Trouxe muita coisa. E essa coisa do feminino também, assim, eu acho que eu percebi mais do que nunca como a gente tem potência quando a gente se reúne, né? Assim, num grupo feminino como um grupo feminino reunido de forma genuína, ele tem poder. Perfeito. Isso foi muito forte para mim. Eu voltei muito, muito feliz de ver isso acontecer com a gente. Que linda, que linda. A gente vai caminhando para o final agora, e assim como eu pedi para de Lourdes, para Dani, para Carol, eu acho que é ele, então, sei lá, gosto muito dessa ideia de se tivesse uma chance para uma palavra que pudesse entrar no coração de alguém com tudo isso aqui, o que que seria, Tereza? Olha, eu acho que eu diria às pessoas que se permitam, tá? Que se permitam viver esse tipo de experiência. E como eu guardei muito bem da nossa querida Carol, se autorizem, se autorizem, vai muito além de se permitir. Se permitam ter experiências como essas e se autorizem a ser donas do seu destino. Linda, linda, Isso linda. por aí. Continuo travada, eu mudo de lugar, vocês me ouvem bem? O pessoal disse que eu tô ficando travada. Tá travando um pouquinho para mim. Está travando. Deixa eu mudar de ambiente. Vamos mudando de. Melhorou a internet? Está travada, clareou, mas melhor. Pronto, Tá? Mas troquei a continua internet, voltou? Agora tá melhor. Voltou? bem Então, melhor. beleza. Então, bora. A pergunta, né, Carol falou aqui que eu não deu para entender toda a pergunta. A ideia era pedir para que na finalização agora da live, cada uma desse uma mensagem final. A Teresa acho que compreendeu e fez a mensagem aí dela, como se tivesse assim, uma palavra que pudesse entrar no coração da pessoa, de quem está ouvindo aí, e servir até como inspiração. Amanhã é segunda-feira, o Dia Internacional dos Recomeços. Então, quem sabe dormir com essa palavra quentinha aí. Amanda, o que que seria? A minha palavra é tenha coragem. Eu acho que essa é uma boa palavra para comentar na segunda-feira. Muito bom, muito bom. Muito Ai, bom. gente, eu acho que eu ouço vocês e foi isso muito que aconteceu no final de semana para mim, que tem a ver com acreditar, sabe?
Essa coisa do verbo acreditar está permeando a minha cabeça. Como bem a Teresa falou, eu vivo os meus processos assim como qualquer uma de nós, e eu não me permito fazer o meu trabalho num lugar como se eu tivesse extremamente bem resolvida, com a palavra da salvação, ou como alguém que se fecha completamente dentro da casinha para ensinar alguém. Então, para mim, tem sido lindo viver isso, porque sim, existe o meu papel profissional, que é de fazer o acompanhamento e dentro dos meus conhecimentos, passar para vocês formas de lidar com a coisa de uma forma mais fácil, mas eu acho que eu encerro aqui falando com quem esteve com a gente numa noite aí de quase 2 horas de live. Olha só o que é isso, né? São quase 2 horas que a gente está conversando no poder de acreditar. Acreditar em quê? Acreditar nas mesmas coisas que a gente acreditou a vida toda e que nos levou para onde? De fato, o que é que está plantado aqui dentro do coração, da nossa mente, da nossa fé? Quando a Teresa falou lá na imersão, espiritualidade é um negócio que eu preciso melhorar. Na hora eu olhei para ela e digo, eu também, somos duas. É uma coisa que precisa ser mais afinada. E aí tem esse lugar do acreditar. Acreditar no invisível, acreditar nos próprios sonhos, acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo que eu me proponho ser capaz, né? Então, esse grupo, ele vem como o fortalecimento mesmo de me encontrar e a partir do momento que eu me encontro, eu acreditar também mais em mim, porque eu tenho essas mulheres ao meu lado que me fazem acreditar cada vez mais naquele meu caminho, né? Então, para mim, a palavra é bem essa. Quero agradecer, estão lindas, amei ver o rostinho de cada uma. Vamos repetir isso mais vezes, acho que foi uma delícia. Desejar aqui uma boa semana para vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada. Para vocês todas. Tchau, Um querida beijo, Tetê. amores. Tchau, Beijo, beijo, querida. Betinha. Beijo Tchau, de tchau. Lourdes. Beijo, Beijo. Tchau, Carol. menina. Beijo, Suzana. Beijo, Beth. Meu, tá todo mundo aqui na live. Que Quero lindo. Boa ouvir Tchau, todas noite. depois para tchau. matar a Saudade. saudade, tá? Saudade, saudade. Beijo grande, meninas.